Agora vamos falar de transição de carreira. Bater? Tá, sim. Tá, se você já trabalhou, né? Você comentou que trabalhou já como CLT, né? Em uma empresa na área de recursos humanos, né? Você pode contar um pouquinho da sua trajetória e também você pode contar pra gente quais foram os motivos que te levaram a desistir e mudar, né, de carreira? Sim. É, quando eu estava, né, na faculdade, eu comecei, né, a experimentar, né, essa questão de ter outras áreas da psicologia, até como eu falei no início aqui da entrevista, que não era só a parte clínica. Então, eu comecei a entender um pouco sobre essas outras áreas. Eu acabei fazendo um estágio também nessa área de recursos humanos. E na minha mente, né, tinha essa questão de que o recursos humanos, né, essa parte de empresa, CLT, era o lado mais fácil, de certa forma, né? Então, essa até é uma questão importante, dentro até, né, da psicologia, de crenças, porque tem essa questão do empreendedorismo que é difícil, você vai iniciar ali uma clínica, então, querendo ou não, tem um investimento, você está acabando de se formar, então, não é de uma hora para outra, e o recursos humanos, você entra numa empresa, você já está ali CLT, você já sai ganhando ali o salário, então, querendo ou não, naquele momento, né, eu acho que eu acabei fazendo essa opção, por eu achar que ali fosse um caminho, de certa forma, que eu fosse conquistar mais na minha parte profissional. E eu não tinha o recursos humanos como uma área assim que eu não gostasse. Só que não me brilhava os olhos, eu acho que essa é a questão, né? Então, assim, eu gostava da área clínica, né? Até tinha alguns professores que achavam ali que eu ia já sair e atender, mas por ter essa divisão, né? Eu falei, eu gosto de recursos humanos, então eu vou para essa área. E quando eu estava finalizando, né, a faculdade, eu comecei a mandar currículos e logo já me veio uma oportunidade. Antes mesmo, né, de eu me formar, me chamaram para a empresa, eu consegui passar nessa área de recursos humanos, e aí eu já ia tirar ali meu diploma, então eu falei, nossa, uma oportunidade, vou para a área, né? Então, comecei a trabalhar ali, fiquei 3 anos, e eu gostava ali, de certa forma, mas como eu falei, não brilhava os olhos, era algo que eu fazia ali no automático, era o trabalho que eu tinha que fazer, tinha muitas coisas que iam para uma parte mais administrativas também, e também eu tive questões no ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que teve uma questão também relacional, né, do ambiente de trabalho não ser tão agradável, junto com a questão profissional. Mas a questão profissional também era forte, porque, querendo ou não, eu acho que juntou as duas coisas. Já era um trabalho que não era uma coisa que eu adorava, e também um ambiente de trabalho que acabou me trazendo, né, uma dificuldade, era desgastante. Então, ao longo do tempo, eu acho que isso foi pesando ali de certa forma, e aí que eu fui percebendo, porque eu comecei também a ter uma estafa muito grande, então tinha essa questão de domingo à noite eu não querer ir, né? Então, aquela questão, chegou domingo, vai chegar no outro dia, eu não quero ir para trabalhar. Então, era assim uma questão emocional e que também, de certa forma, me gerava uma ansiedade. Então, eu percebi, né, desgastes tanto físicos quanto emocionais. E aí eu comecei a perceber que era a hora de eu falar, não, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, fazer uma transição, né, ali de carreira, ver o que eu quero realmente. E aí eu comecei a repensar, só que aí eu fui planejando isso de certa forma, financeiramente. Então, assim, se eu por acaso, né, ficasse tanto tempo sem um outro trabalho, quanto tempo que eu poderia ter de renda de acordo com a minha realidade, né, com os meus gastos, o que que eu poderia ter. Então, eu fui me organizando financeiramente para tudo isso, porque eu ainda não estava estável na clínica ou em um outro trabalho. Então, eu sabia que eu ia precisar desse tempo para me reconstruir, para saber o que que eu ia fazer, mas para mim não dava mais para estar lá, né? Então, eu fiz todo esse planejamento, né? E aí sim, eu tomei essa decisão de sair da empresa e ir para uma outra área. Então, eu tive um tempo ali, né, para entender o que eu realmente queria, até busquei, né, outros locais ainda para ter uma renda, né, nesse período, para ter uma renda ali extra,
até que eu comecei realmente a atender ali na clínica, e aí sim eu vi que era algo que realmente eu gostava, porque desde ali no início, mesmo naquela dificuldade, né, inicial financeira, né, porque é, você não tem muitos ganhos ali no primeiro momento, eu via como aquilo me fazia bem. Diferente do recursos humanos, era algo que me brilhava. Então, assim, eu atendia e eu via aquele resultado, né, na outra pessoa, então eu via a utilidade ali do meu trabalho, então as pessoas ficando bem, melhorando, né? Eu vendo ali, né, ativamente o meu trabalho, eu comecei também a perceber como a minha criatividade voltou, porque assim, de certa forma, na empresa, né, claro que cada um tem o seu perfil, mas na empresa eu não conseguia me impor muito, eu não conseguia trazer, é como se minha criatividade ela tivesse adormecida. E aí, ali naquele momento, eu comecei a perceber que, nossa, quantas coisas eu poderia fazer, né? Então, eu ter essa questão do empreendedorismo, né? De eu poder ter o domínio do meu trabalho, de fazer as coisas da minha forma, né? De colocar em prática a minha criatividade. Então, isso tudo foi fazendo com que realmente eu percebesse que ali era o meu lugar. E então, isso fez toda a diferença para que eu pudesse fazer essa transição, né? E aí, falar, não, realmente eu vou ficar na parte clínica. Muito bom, e a gente sabe o quão desafiador pode ser, né, para alguém que está no ambiente organizacional, quando ele começa a perceber ali que aquele ambiente pode ser um pouco diferente, né, do que ele imaginava, né, e aí começam a vir os problemas mesmo, né. E aí, você tem um vídeo sobre isso, não é mesmo? Desgaste? Sim, eu tenho um vídeo, desgaste também, e aí isso é muito importante também de ser olhado, porque as pessoas realmente têm essa dificuldade de olhar e ver que, olha, eu preciso sair desse ambiente, né? Porque acaba sendo uma zona de conforto. Então, a É, mudança é muito difícil. e existem alguns sintomas, né? Eu acho que é importante não deixar também, às vezes, a coisa estourar, né? Às vezes a gente fala assim, vamos indo levando até o limite. Não precisa ser dessa forma, né? Acho que o que você colocou foi muito interessante, porque você trouxe ali a questão do planejamento, da organização, foi pensado, foi estruturado. Então, se você sente hoje que aquele ambiente não é para você, vale a pena, né? Gastar um pouco de energia para se dedicar ali na atividade de planejamento, de estruturação mesmo, né? E realmente percebemos grandes diferenças quando falamos de criatividade, né, no ambiente organizacional e para o empreendedor. O empreendedor ele está imerso ali no universo criativo, né? Ele está ali criando o tempo todo, né? Então, muito bom o seu depoimento nesse sentido. Tá, se só uma curiosidade, quando você percebeu que você não queria mais estar na empresa de como recursos humanos, você já tinha certeza que você queria atender na área clínica? Não, ainda não tinha essa certeza, né? E aí essa foi uma questão também, né? Eu vi que não era o que eu queria ali, mas eu precisava entender que lado, onde que eu iria, né? Então eu acho que foi um ponto importante que eu tive ali depois que eu saí de esse autoconhecimento, de testar outras áreas, porque isso é importante, a experiência. Então, às vezes as pessoas elas têm medo, né, de experimentar algo novo, porque pode dar certo, pode não dar. Mas a partir do momento que a gente se abre para experimentar, faz toda a diferença. É como se as oportunidades viessem e você conseguisse entender realmente o que você quer. Então, eu realmente saí de lá, eu não tinha certeza ainda, eu pensava na área clínica, mas eu não tinha certeza que ia dar certo, né? Ou que por ser algo ali que você precisa, né, de um tempo, né, tem todo esse processo, então eu não tinha essa certeza, foi algo que foi acontecendo, né, a partir do momento que eu me abri para ir atrás dessas experiências. Assim, você como psicóloga, e profissional da saúde, né, da saúde, você teve acompanhamento profissional nesse processo? Outras psicólogas, coaching, rede de apoio, como que foi isso para você? Mentores? Uhum. Eu também realizei, né, psicoterapia, até hoje, né, eu também faço psicoterapia, que isso é muito importante para o profissional, e também eu tive mentores, tive também na faculdade e fora, então a supervisão é importante, até eu mesmo dou supervisão agora, então até é algo legal de falar, porque muitos psicólogos
acabam ficando inseguros mesmo do atendimento, porque a gente sai da faculdade, mas é diferente, né? Você colocar aquela teoria na prática, você tá ali com o paciente, então você ter essa supervisão, ter outros psicólogos profissionais que podem ali te ajudar, de alguma forma, isso faz toda a diferença. Tassi, e como psicóloga, como você orientaria uma pessoa para ela saber diferenciar o que seria uma desmotivação, que é algo mais pontual? Estou insatisfeita com a minha equipe de trabalho, não tenho um tutor, estou meio perdida na minha carreira, ou algo, ou algo mais profundo, assim, que está mais a ver com a função, né? Com o que eu faço hoje, né? Que exige uma transição de carreira, né? Como que você conseguiria a pessoa ter uma noção, sabe? Sim. Até, como eu falei, eu acabei, né, vivendo os dois lados, né, tanto a questão de ter essa desmotivação por questão relacional do ambiente e também, né, da transição. Então, é importante, assim, a pessoa que ela tá ali nesse momento, dela começar a repensar em si mesmo, se virar para ela e começar a se questionar, né? Então, se por acaso não tivesse essas pessoas ao meu redor, se eu não tivesse meu chefe, se não tivesse as pessoas, eu gostaria de continuar trabalhando com o que eu estou fazendo hoje, né? Isso me daria uma satisfação. Então, retirando essas pessoas ou não, mesmo assim, é um trabalho que talvez eu não queria fazer. Se tivesse ali nas minhas mãos, eu não tivesse outras pessoas ao meu redor, ou tivesse uma equipe legal, mesmo assim seria um trabalho que, de certa forma, não me faz bem, eu não estou feliz com isso, acaba me desgastando de alguma forma. Então, é importante que a pessoa ali, ela consiga identificar isso através dela mesma, né? Então, a gente precisa se voltar para se entender. Então, muitas vezes a pessoa, ela vê um olhar externo, mas ela não faz perguntas para ela mesma, ela não entende o que que eu quero, o que que eu gostaria de fazer. É isso realmente? Ou são as pessoas ao meu redor? Porque também se são as pessoas ao redor, é o ambiente, é o momento de pensar se talvez deveria ali mudar de empresa, né? Então aí poderia ter também uma trajetória de mudança, mas para outro lugar que poderia ser na mesma área, mas em outros locais, para que a pessoa também visse, ó, será que tem alguma diferença? Vou criar novas experiências, né, na minha vida para ver se em outro ambiente de trabalho esse trabalho acaba fazendo com que eu tenha uma satisfação, né? Então, entender isso é muito importante. Dentro da psicoterapia, também é feito esse autoconhecimento, porque, assim, a pessoa também pode entender as responsabilidades dela no sentido de será que eu preciso aprender a lidar mais com o ambiente, né? Quais são os meus comportamentos ali? É um ambiente que realmente eu preciso sair para outro lugar, né? Tá sendo muito tóxico ali, ou talvez eu preciso trazer uma modificação, né, da forma que eu vejo, nos meus comportamentos. Então, por isso que isso é um trabalho ali que, que exige, né, muitas reflexões, questionamentos e um mergulho interno, né, ali da pessoa, principalmente se ela não está conseguindo enxergar nesse primeiro momento. Com certeza, e é muito difícil, né? Quando a gente está ali imersa naquele ambiente, é muito difícil a gente reconhecer e sozinho, né? Encontrar a luz ali, porque falam, tem que ser forte, mas assim, a gente precisa da ajuda de outras pessoas, né? E eu acho que o papel do psicoterapeuta é central nesse processo, né? Puxando um pouquinho de sardinha para mim, eu passei também por uma transição de carreira e assim, a minha psicóloga foi essencial, foi ela que me ajudou, né? Claro que a gente tem nossos recursos internos, mas uma profissional ajudando a gente nesse processo é assim, fundamental, né? Então, realmente, e quando você chega no limite é quando você percebe, e o que eu sempre falo, né? Um dos empregos que eu fiz a transição, que eu tava completamente desajustada e desadaptada, eu fui na demissão, eu falei assim, realmente tá tudo errado, porque eu não concordo com a missão da empresa, eu não concordo com a cultura da empresa, eu não concordo com a minha área, eu não concordo com o que eu tô fazendo, tá tudo errado. Sim, Bora sair e vazar, né? Porque. E no final deu super certo, né? Mas assim, o papel da psicóloga foi fundamental para entender isso. sim, é isso mesmo. Tem momentos que você tem que realmente sair, né? Que não faz mais sentido para você
aquele lugar, né? E aí ter esse contato, né, profissional faz toda a diferença, porque é o que você falou, às vezes vai deixando. Aí quando chega no último estágio, que aí você fala, nossa, agora eu não aguento mais, né? Então, você já trabalhar isso antes, né? Ter esse conhecimento, né, de si mesma, isso faz uma diferença muito grande. E até pro pós, né? Porque às vezes não é só saída, você tá numa transição de carreira, você vai continuar profissionalmente. Então, assim, não adianta chegar ali no limite, né? Você já tá desgastado emocionalmente, e tudo mais. Tem que ter ali um ponto, né, de equilíbrio e de limite, né? Que você fala, não, aqui, porque depois eu preciso viver outras experiências no futuro, né? Sim, isso mesmo. Até porque também pode ser considerado, né, muitas vezes uma transição ali de carreira, um luto, né? Então, a gente fala de luto não só apenas a morte, né? Mas o luto ele pode vir de um término de uma relação, de uma mudança ali, né, de trajetória de carreira. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que vivenciar esse fim, né? Esse luto ali, trabalhar o novo, as mudanças. Então, é muito importante esse processo da psicoterapia. Muito Eu bom. acho que esse processo também de transição, ele é muito difícil porque a gente muitas vezes não sabe o que quer, né? Então, a gente tem dúvidas, a gente não consegue dar certeza, que é o que você falou, né? Na sua própria experiência, você não tem nunca teve certeza que era o atendimento clínico que você queria, apesar de, né? Mas você precisou ouvir sua intuição e ter simplesmente coragem de sair, né? E então acho que é um momento que as pessoas têm muito medo, muita insegurança, né? Então é difícil você largar o osso, por mais que esteja sendo ruim, né? E aí, aproveitando esse gancho, até queria perguntar para você como que você acha que as pessoas conseguem tornar esse processo menos doloroso, né? É um pouco mais fácil de passar por ele, né? É o que você falou, né, dessa questão, né, de não ter certeza, e é exatamente isso, né, é o que causa o medo de você dar esse passo mesmo, né, porque ali é a zona de conforto, mesmo que esteja ruim, é como se fosse o conhecido, né, então é ruim, mas eu já sei como é que funciona, né, tá tudo certo, então se eu mudar e se não der certo, né, então esse tipo de questionamento também entra dentro de crenças, né, porque de certa forma se não der certo, então eu fiz a escolha errada, né? Então, na verdade, quando a gente dá esse passo, é uma incerteza, você vai se abrir para conhecer. E tudo bem se der certo, se der errado, quando você se abre, você traz outras oportunidades e conseguir enxergar e lidar com aquilo que vai dar errado é muito importante. Claro que assim, quando você diz de ser um processo menos doloroso, é, é importante entender que a dor também faz parte, né? Então, dizer que vai tirar, né, esses sentimentos, não tem como, porque eles vão fazer parte, né? A pessoa ela vai ter algum tipo de dor ali, né? Um pouco de incerteza, de medo. Então, é você ir aprendendo a lidar, né? E isso, você aprendendo a lidar, é o que vai ajudando a você não deixar com que esses sentimentos dominem. Porque quando você deixa que eles dominem, aí que a dor vai sendo maior, né? Agora, quando você vai lidando, você vai entendendo que faz parte do processo, que são os poucos que você também precisa ter o planejamento, né? Que nem como eu falei, quando você vai sair, às vezes as pessoas também pensam, mas nossa, eu vou sair ali, mas eu não tenho condição. E eu sei que cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Não é simplesmente falar, não, eu vou sair, vou largar tudo. Precisa, né, de certa forma, entender qual que é a sua realidade, o que que você pode fazer para modificar, mas o que as pessoas às vezes não conseguem enxergar, né, é que elas se auto-sabotam, então elas não dão o primeiro passo. Então, se você não pode largar agora, mas o que que você pode fazer? De repente, vou tentar fazer um curso, ou então vou tentar começar isso em conjunto para ver se eu gosto, né? Vou me planejar financeiramente para de repente eu conseguir sair e ter esse período. Então, você começar a ter esses planejamentos ajudam, de certa forma, a você ver algo mais palpável, né? E entender que é possível e que você pode mudar dentro da sua realidade. Tudo é possível, né? De acordo com o que a gente vai trazendo ou trazendo de mudanças. Então, eu não diria que seria menos doloroso, mas o aprender a lidar com isso, com esse processo, vai fazer com que você consiga ir com o medo, ir com a dor, mas passar por cima disso, né? Ir junto com isso, ao invés de deixar com que ele te domine e faça você procrastinar ou se manter
no mesmo lugar. Muito bom. Nossa, fiquei reflexiva agora. Eu também. Eu acho que, assim, uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, é, que quando a gente está parado, a gente vê uma paisagem. Mas à medida que a gente vai andando, a perspectiva da paisagem, ela vai se modificando, né? Então, a gente não consegue olhar ali, né, o final. Então, se você dá um passo, você já tem uma nova perspectiva, e isso vai ampliando o seu repertório, né? Então, acho que é sobre isso, né, Tati? Da gente caminhando mesmo com a incerteza, né? Mas a gente vai descobrindo, né? E muitas vezes a jornada, ela não vai ser aquilo que a gente imagina, né? A gente vai construindo no passo a passo, né? Eu É, acho que Sim. e é muito curioso nessa isso, porque é o fazer a experiência, né? O experimentar, né? E que nem a Tassi colocou, existem muitos empreendedores que experimentam enquanto estão no próprio emprego, né? Então eu começo ali com o meu plano B, e aí eu começo a testar ali, bom, quero fazer uma transição para tal área, então deixa eu ver como que funciona aquilo lá. Vou fazer um curso, vou começar a estudar um pouquinho mais, saber como funciona. Então, eu acho que tem a ver com esse movimento, né? De você não ficar estático, mas aí você começa a ter outras opções dentro da sua vida, né? E tá, você chegou a fazer algum teste clínico quando você estava trabalhando, assim, só para ver como que seria, mesmo com amigos, família, sabe? Só para ver como seria? Sim, até porque na faculdade eu também fazia atendimentos, né, então eu já fazia, né, atendimentos na faculdade, então assim, 1 ano e meio mais ou menos eu tive, né, pacientes, que eu fazia o atendimento e também, mesmo dentro da empresa, né, no recursos humanos, às vezes a gente fazia alguns atendimentos clínicos a funcionários também, claro que não era a mesma coisa do atendimento que é um processo, né, a gente encaminhava, mas eu já tinha ali, né, uma certa um pouco ali de experiência, mas é claro que foi se desenvolvendo depois com o tempo, né, porque é diferente quando você está ali fazendo diversos atendimentos, quando eu comecei, isso também foi desenvolvendo. E essa é a questão, é de você também ir, enfrentar, né, porque quando você vai, começar, sempre é diferente, né, você atendendo. E aí eu comecei também com convênio, então eu comecei atendendo muitas pessoas, então isso também foi trazendo um desenvolvimento, porque aí eu tive a oportunidade de ter muita experiência ali, né, de muitas pessoas, muitos casos, muitos pacientes, então isso também foi me ajudando a ter esse desenvolvimento. Muito bom. legal. Tassi, e como você, como psicóloga, como você orientaria, né, os outros psicólogos, né, que tipo de trabalho eles poderiam fazer para ajudar essas pessoas que estão em transição? Sim. É, é muito importante, né, como eu até falei, iniciar mesmo, pensar nisso, de eu quero ser empreendedor, então eu preciso começar a dar um primeiro passo, fazer um planejamento, né, que nem até a gente falou aqui, estou na empresa, mas eu preciso, eu quero atender, então talvez eu possa começar a fazer um atendimento, né, em conjunto, começar a mudar e principalmente também trabalhar as crenças, porque como eu falei, essa questão do atendimento é uma questão que vem na parte dos psicólogos, de é mais difícil, você vai começar, tem muita crença também de não dá dinheiro, né? Psicólogo não vai conseguir, não dá para viver da clínica, né? Então existem muitas crenças que vêm e que as pessoas às vezes ficam com medo, os próprios psicólogos ali acham que não vale a pena ou que não vão conseguir. E aí isso já vai minando, né, deles darem esse primeiro passo. Então, o conselho é começar mesmo, né, ir atrás e principalmente também uma outra questão é ver se você realmente gosta daquilo, porque eu acho que isso faz uma diferença, né? Até quando eu falei ali de brilhar os olhos, eu acho que isso também é uma questão importante dentro do empreendedorismo, porque você vai passar momentos de altos e baixos. E se você não gostar daquilo que você está fazendo, se aquilo não fizer um sentido para você de alguma forma, é muito mais provável que você vá desistir ou que aquilo vai dar muito mais trabalho do que você imagina. Porque quando a gente gosta, né, por mais que tenha esses processos difíceis, como você disse, ali no final, nossa, vale a pena.
porque eu tive toda essa dificuldade, mas olha o que aconteceu, isso de positivo. Então, isso vai ser importante, né? Então, você gostar, você ter, né, esse domínio, né, investir ali nas experiências, né, na empatia, de estar ali dentro das competências ali da psicologia, isso vai ajudar bastante nesse processo. Então, dê os primeiros passos, se planeje, né, e você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. Não espere o medo passar, a dor e o medo passar, isso é muito importante também, não espere, porque ele vai existir, né? Então a gente não tem como eliminar isso, é ir criando cada passo, que nem a Patrícia falou, vai clareando. Você não enxerga naquele primeiro momento, mas conforme você vai abrindo oportunidades, caminhando, aquilo vai clareando e você vai conseguindo enxergar. Não vá direto no topo. Eu preciso conseguir isso, vai demorar muito. Não vou conseguir chegar ali. Não, um dia de cada vez. Vai seguindo, vai dando os passos. Até para complementar, eu sei que, mas assim, que nem eu quando eu comecei, eu não já abri meu CNPJ de início, eu fui vendo. Então, eu comecei os atendimentos ali, eu não tinha naquele momento para investir, por exemplo, para alugar um consultório. Então, vou alugar um consultório. Não dava. Então, como que eu vou fazer? Então, eu fui nessa parte de convênios, né? Ou então a pessoa ela pode alugar ali por hora. Então, você vai indo na sua realidade e aquilo vai aumentando. Conforme vai dando certo, você vai fazendo outros investimentos, né? Aí depois eu resolvi abrir o meu CNPJ, antes eu fazia como pessoa física, porque eu vi que aquilo foi desenvolvendo, então tudo foi acontecendo em processos. Então entender isso faz toda a diferença. E lembrando que o importante é aproveitar o processo, né? Independente. Sim, é isso mesmo, aproveitar o processo e ver se você gosta e vendo que os erros fazem parte. Errar faz parte do aprendizado, então você só se torna o que é por conta dos erros, né? Então, dos seus aprendizados. Quando você está lá na frente, você vai falar: nossa, eu devia ter feito aquilo de uma forma diferente. Mas você não sabia naquele momento, você só sabe disso porque você passou por aquilo. Então, é entender que esses processos é o que te fortalecem e fazem você se tornar o que você é hoje. Legal, Tassi. Conversa tá boa, mas a gente precisa finalizar. Vou te fazer a última pergunta, assim. Qual seria o conselho que você daria para alguém que está em transição de trabalho, que queira empreender? Qual que seria seu maior conselho? Vai começar amanhã, hein? Não... Já deu, você já deu vários conselhos, né, na verdade, mas não sei. Eu acho que realmente seria, né, isso de, para começar amanhã, de dar realmente esse passo. Eu acho que juntando o que eu trouxe aqui, de independente da carreira que for, né, porque eu acabei trazendo mais na parte, né, da psicologia, mas é da pessoa realmente se autoconhecer, perceber o que eu quero, né, hoje eu quero realmente mudar de carreira, né, então ter esse processo da psicoterapia é essencial para que a pessoa entenda o que ela quer naquele momento, para que ela dê o primeiro passo, mas entendendo, tudo na vida pode dar certo ou não. Quando a gente se desafia, a gente se abre para isso. Experiências são importantes, os erros, tomar cuidado com as crenças e ter essa resiliência de se olhar de outra forma, ter uma autocompaixão, não se julgar tanto, né? Não ficar se comparando, competindo. Isso é muito importante. Vá no seu melhor, né? Então, sempre queira se desenvolver dentro da sua realidade. Crie metas possíveis. Acho que isso é muito importante também para um conselho final, independente de qualquer área, crie metas possíveis. O que você vai conseguir fazer, né? O que está dentro da sua realidade, porque você vai ver que aí sim isso vai saindo, né, do papel e você vai conseguindo se desenvolver cada vez mais. Excelente! E aí, ó, pensando na resposta também, a gente deixa o convite para amanhã já assistir algum vídeo da Tassi que a gente vai deixar aqui embaixo, né, nos comentários. Então já começa pelo primeiro vídeo e lançamos o desafio, né? Um por dia essa semana. Então, não é? Já temos metas para serem atingidas ao longo dessa semana. E sigam a Tassi no seu canal. É isso mesmo. Obrigada, Tassi, pela participação. A gente adorou. Acho que a gente também ganhou uma boa dose de autoconhecimento, né? É legal trazer para consciência, né, tudo isso, Temos porque
acho que a gente acaba crescendo, né, e se desenvolvendo. Acho que a gente fica com isso no radar, né? Sim, é isso mesmo, né? Eu acho que é um tema essencial, fico feliz, né, de ter poder participar aqui, de trazer esses conhecimentos, trazer essa reflexão para vocês. Espero que isso possa ajudar bastante as pessoas que estão assistindo aqui. Muito obrigada, Tassi. A gente só tem agradecimentos pela sua generosidade e por tantos conhecimentos maravilhosos hoje. Agradeço. Agradeço. Até a próxima, então. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá?